Muito bem. Então vamos começar o culto dessa noite? Tem bastante pessoas ainda não chegaram, mas nós precisamos priorizar os do horário. E aí as outras pessoas vão chegando conforme vai se iniciando, né? Vamos priorizar. A palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 16, a partir do 14, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Fica de pé. Vamos orar para a gente iniciar com essa palavra no nosso coração. Com esse ide de Jesus dizendo e dando-nos uma promessa, porque ele está dando uma ordem seguido de uma promessa. Então, se nós seguirmos essa ordem, nós teremos algumas promessas que estão logo mais abaixo. Nós vamos ter isso cravado em nosso coração, cravado em nossa mente, para que nós possamos sermos o que nós vamos falar mais à noite, que é sobre pregando a palavra de Deus. Baixe sua cabeça, coloque seu coração diante de Deus. E nós vamos continuar estudando o livro de Atos, a partir do capítulo 17, que é onde nós estávamos, do versículo 10 ao 15. Paulo está ainda na região da Macedônia, ainda está na Macedônia, ainda está por lá, como lá nós vimos em Atos 16, quando ele recebeu uma visão, e através dessa visão, ele mudou a rota dele de evangelismo e foi para a Macedônia. Semana passada nós estudamos sobre ele na cidade de Tessalônica. Quando ele estava lá em Tessalônica, não diferente dos outros lugares, houve uma perseguição sobre ele e ele teve que ser tirado rapidamente pelos daquela cidade e levado para a região próxima ali, a Bereia. E ele estando em Bereia, não diferente, nós vamos ver o que Paulo fez durante toda essa estada dele ali, que foi bem rápida. E aí nós vamos lá para o texto então, Atos 17, a partir do versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo se fosse possível, O que aconteceu aqui? Simplesmente, Paulo, Silas e Timóteo estavam em Tessalonicenses, lá na cidade de Tessalônica. Mais uma vez, uma perseguição pelos judeus, pelos conhecedores da palavra e os desocupados, nós vimos semana passada. Rapidamente, Paulo teve que sair dali. Paulo saiu dali e foi para onde? Para Bereia, uma cidade bem próxima ali de Tessalonicenses, porém ainda na região da Macedônia. Quando ele chega ali, ele vai, como de costume, para o templo. Por quê? Porque, como nós sempre falamos, lá no templo, as pessoas estavam mais suscetíveis a receber a palavra de Deus. Elas estavam mais prontas a receber a palavra de Deus. Porém, o povo de Bereia era um povo mais instruído.
era um povo que tinha uma capacidade ou um critério um pouco maior do que o povo de Tessalonicenses. No entanto, aqui, ó, no versículo 11, gente, 17 e 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. O que acontecia? Esse povo era um povo mais exigente. Então eles recebiam a palavra de Deus, através de Paulo, ou de qualquer um que chegasse ali, eles iam para o crivo da palavra. Eles iam comparar nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era verdade. Isso é muito importante e isso tem que ser uma característica da igreja nos dias de hoje. Nós vemos diversas pessoas ou diversas religiões ou até mesmo diversas instituições que se reúnem e se dizem em nome de Deus. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, sermos como os bereanos, fazer uma visualização se de fato aquilo que está sendo dito é verdade. Por que nós, na Igreja Evangélica das Nações, lemos e ensinamos o que está na palavra? Porque nós cremos que o poder está na palavra, não no que eu invento. Eu posso fazer qualquer força aqui em cima, mas vai ser somente por um momento. Mas quando vocês entendem, através da palavra de Deus, qual é o verdadeiro significado de um cristão, ou o que um cristão precisa fazer, automaticamente não precisa fazer mais força. Porque a pessoa caminha sozinha. Porque ela vai para a palavra de Deus e ela aprende através do Espírito Santo que habita em mim e em você, e você tem clareza do que está sendo dito na palavra. Então nós, por muito tempo já, escolhemos a forma expositiva. O que é a forma expositiva? Expor o que está no texto. No sábado, às vezes eu trabalho um pouco mais textual, uma forma um pouco mais temática. Por quê? Porque eu quero trabalhar para um público mais jovem. Mas mesmo assim, eu trabalho o textual e em cima disso eu venho com a parte versículo a versículo para que possa ter uma constância e uma consistência na palavra. E esse povo que também se converteu, que também recebeu o que Paulo dizia e o que os outros diziam, eles eram dessa forma. Eles ficavam com o Antigo Testamento na mão e eles falavam assim, vamos ver se esse cara está falando a verdade. Vamos ver se o que ele está dizendo tem relação com a palavra de Deus. E aí tem algo interessante, porque quando eles comparavam, eles se convertiam. Por quê? Porque Paulo pregava de fato o que Cristo deixou como ordem, o que estava no Antigo Testamento. Você pode observar que Paulo direto está falando do Antigo Testamento, direto ele cita o Antigo Testamento, porque é o que eles tinham compilado naquela época. Hoje nós temos o Antigo e o Novo, mas eles tinham somente o Antigo Testamento. Então o que ele tinha que trabalhar? Em cima do Antigo Testamento. E aí nós temos que ter bem claro que o primeiro comportamento da igreja, ou do povo que se diz cristão, ou do que é cristão, ele tem que ser usar como base constantemente as Escrituras. Não adianta nós falarmos por nós mesmos. As nossas experiências, elas têm que transcrever o que está nas Escrituras. As nossas experiências como vida, como servo ou como cristão, ela tem que mostrar o que a palavra de Deus ensina. Porque senão nós estamos fazendo força à toa. Senão nós estamos andando contra situações adversas e não vamos ter vitória. Por quê? Porque nós não experimentamos o poder das Escrituras através do Espírito. É um conjunto. Nós temos que entregar nossa vida a Jesus. Nós temos que crer nele como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que, a partir daí, aprender da palavra de Deus e continuar. Continuar como? Através das Escrituras. Porque Jesus disse que quando ele fosse embora, ele ia deixar para nós um consolador. E esse consolador, além de nos consolar, ele ia nos revelar o que está nas Escrituras. Algumas pessoas leem e não conseguem interpretar a palavra porque ela não tem clareza do Espírito. O Espírito ainda não age dentro dela, ela precisa entregar a vida dela para Jesus, ela precisa aceitar isso. Porque senão, sem Deus, a palavra é morta. Sem Cristo, a palavra é morta. É só um livro. Como qualquer um outro que você lê corrido e não tem resultado nenhum. Né? Então nós precisamos ter esse comportamento. Qual que é? Diante das Escrituras, nós temos que trabalhar isso constantemente. O povo de Tessalonicenses era um povo mais aberto
e era um povo que não tinha tanto critério quanto a palavra de Deus. E lá naquela região aconteceu um crescimento muito maior em Tessalonicenses. Já em Bereia foi menor. Bereia aconteceu algo mais lento. No entanto, Paulo depois escreve uma carta a Tessalonicenses. Paulo dá depois suporte para Tessalonicenses. Lá a igreja cresceu mais rápido, a igreja aconteceu de uma forma mais orgânica. Já em Bereia precisou de um suporte, de um tempo maior para que as coisas acontecessem. E se nós continuarmos observando aí no versículo 13 e 15, nós podemos ver o que aconteceu logo na frente. Ó. Quando os judeus, novamente, né? Os judeus, quando os judeus de Tessalonicenses, de Tessalônica, ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com as instruções para Silas e Timóteo que se juntassem a Paulo. Aqui é mostrado que nós temos que ter um comportamento diante da liderança. Nós precisamos estar sempre prontos e preocupados com a liderança. O povo de Bereia, quando percebeu que os judeus vinham chegando e que começaria a ter um novo problema, como teve em outras cidades, o que eles fizeram? Eles tiraram um líder dali e levaram para um outro lugar. O que isso mostra? Mostra o cuidado das pessoas que se converteram para que o líder não tivesse problemas. Porque em outras regiões eles foram açoitados, em outras regiões eles foram presos, em outras regiões eles foram expulsos. Já em Bereia não, eles saíram antes de que o problema acontecesse. Por quê? Porque Paulo já estava mais preparado e já estava entendendo o que acontecia. Aqui é importante nós entendermos que também nós precisamos ter pessoas que intercedam por nós líderes. Intercessores que se levantam e que oram pelos seus líderes. Nós ainda estamos numa celebração pequena, numa igreja pequena. Então nós não temos uma liderança formada com clareza, estamos construindo essa liderança. Mas existe um líder, né, no caso que sou eu. Então, peço que vocês estejam orando por nós. Estejam orando por mim e pela minha família. Porque nós somos o fronte de batalha. Se vocês recebem perseguições e recebem ataques, nós também recebemos. Essa semana eu tive uma semana muito difícil. Olha, foi terrível. E olha que para me derrubar, eu sou um cara meio casca grossa. Mas na semana, pra você ter noção, eu tô com isso aqui para fazer desde segunda-feira, não consegui vir nenhum dia. Porque foi uma semana pesada. Né? Várias situações para serem resolvidas. Mas Deus nos dá a vitória. Porque sou melhor? Não. Porque nós estamos andando em um povo que esse povo ora um pelo outro em alguns momentos. Né? Eu peço que nós possamos ter essa proximidade maior, para que a gente possa ter essa preocupação um com o outro. Está passando por lutas? Compartilha para que a gente possa orar por você. Está passando por situações? Compartilha para que possamos estar com vocês. Porque tudo isso, amanhã ou depois, eu costumo falar isso desde o início, que os líderes dessa igreja vão ser nós, vão ser vocês. Os que estão primeiro. A tendência é essa. Pode ser que cheguem novos e eles desenvolvam mais rápido que os mais tempo na casa, mas a tendência é que os que chegaram primeiro sejam os líderes dessa igreja ou deste trabalho. Então nós precisamos ir estreitando este relacionamento a ponto de nós podermos nos conhecer e entender o que está acontecendo antes mesmo de alguém pedir. É engraçado que eu tive aqui, acho que foi na quinta-feira, eu estive aqui e a dona Flor falou assim, você tá legal? Tal, mas eu estava preocupado com o banheiro, preocupado com algumas coisas que a gente precisa terminar, e com a semana que tinha sido bem pesado. Né? Aí depois no sábado ela falou para mim, na quinta você não estava legal, né? Eu falei, não estava. Hoje, gente, só por Jesus. Cheguei em casa, despenquei. Ontem também,
cansado demais e não tenho feito nada demais. Não tenho feito nada fora da minha rotina. Que é isso? É para que a gente desista. É porque a gente comece a olhar para o que está acontecendo de supostamente negativo. Eu estava conversando ontem com o pessoal que estava aqui, né, no culto de sábado, justamente sobre isso. Que nós temos a tendência a olhar para os problemas, não para o que Cristo está fazendo. Presta atenção em como você reage no dia a dia. Acontece uma coisa de errado, ai meu Deus do céu, parece que ninguém me ama, ai, parece que tá... Por quê? Porque nós potencializamos os problemas e não olhamos o que Cristo está fazendo em volta de positivo. Comemos essa semana, temos a tendência a olhar para os problemas, não para o que Cristo está fazendo. Presta atenção em como você reage no dia a dia. Acontece uma coisa de errado, ai meu Deus do céu, parece que ninguém me ama, ai, parece que tá... Por quê? Porque nós potencializamos os problemas e não olhamos o que Cristo está fazendo em volta de positivo. Comemos essa semana? Dormimos? Tivemos alguém para nos dar um bom dia? Tivemos alguém que se preocupasse com nós? Muitos não tiveram isso. Muitos morreram. Muitos não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje. Estive aqui no pole pela manhã, me arrastando. Estava com muita dor. E aí acabou aqui, passamos no Simonai. Eu estava com um dos meninos que estava comigo. Falou, vamos lá no Simonai ver o jogo de lá? E os meninos em 4 na bicicleta para ir jogar bola. 4. Aí eu fico pensando assim, será que se fosse para a igreja eles teriam a mesma garra? Eu saí daqui essa semana, acho que foi no sábado, ontem à tarde. O Rafael veio aqui comigo colocar um puxador novo ali. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado pelo carinho, viu? É sobre isso que vale a pena, desses pequenos detalhes. Eu não precisei falar para ele. Ele veio aqui, estava fechado, ele foi pro pole, eu estava lá no pole, aí ele falou assim para mim, ó, vamos lá depois colocar o puxador, porque eu trouxe. Ele tinha dito para mim que ele ia comprar, que ele ia me dar os puxadores, mas eu falei, não vou falar nada, né? E depois ele me trouxe, os puxadores estão ali, os puxadores novos. Obrigado. E aí eu zerei o cronômetro do meu carro, de propósito, para saber quantos quilômetros dava daqui na casa dele. Aproximadamente 2,2 km daqui na casa dele. Eles vieram caminhando, os dois. A esposa e ele. Deus honra. Deus honra. Porque nós sempre queremos algo de Deus, mas o que nós estamos entregando para Deus? Qual tem sido o teu sacrifício diante de Deus? Esse povo, quando eles perceberam que fosse acontecer algo com o líder deles, rapidamente tiraram o líder de cena. Deixaram Paulo e Silas e Timóteo, cuidando do que estava acontecendo ali ainda, e tiraram Paulo dali. Por quê? Porque eles queriam Paulo, eles não queriam Silas e Timóteo. No entanto, a igreja em Tessalonicenses continuou e ninguém perseguiu mais a igreja lá naquele momento. O problema deles era com Paulo, porque se Satanás parasse Paulo, ele parava toda a ação que estava acontecendo na Macedônia. Porque os crentes não estavam prontos ainda para continuar sem Paulo. Olha que loucura. Nós não observamos por essa perspectiva. Que Paulo era o pivô de todo o movimento que estava acontecendo na Macedônia. Quem que Satanás tinha que parar? Paulo. Para acontecer alguma coisa na sua família e na sua casa, Satanás vai tentar parar você. Satanás vai tentar desestabilizar você. Ele vai tentar mostrar que nada está acontecendo. Ele vai tentar mostrar que não está acontecendo nada. Ninguém está mudando. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa seremos transformados, seremos convertidos, mas as pessoas não se convertem. Por que será? Será que é a hora? O que aconteceria se todos se convertessem? Será que você continuaria no reino ou você arrumaria desculpas para não ir? Porque agora está todo mundo na presença de Deus? Eu não preciso mais estar na igreja. Já parou para olhar por essa perspectiva? Eu lembro que eu tinha alguns sonhos quando menino. Apesar da ainda pequena idade, tenho só 25 anos, mas quando eu tinha um pouco menos, eu tinha alguns sonhos e alguns desejos. 25 anos de igreja, né? Não deixa eu terminar de falar. E aí eu tinha sonhos. Eu tinha sonhos de ter casa, ter família. Eu tinha sonhos de ter bons carros. Mas Deus trabalhava assim no meu coração. Se eu te der um carro novo, o que você vai fazer com ele?
Para onde você vai se você tiver um carro novo e a tua família toda na presença de Deus? Você iria para o culto? Aí eu falava assim, Deus, talvez se eu tivesse um carro novo num domingo, eu iria para a festa cerejeira, eu iria para o rodeio em Veracruz, eu iria para Japan Fest e não iria para a presença de Deus. Aí Deus falava assim, então por isso você não vai ter um carro ainda. Vai ter que andar a pé e de ônibus. Eu ia de ônibus da Zona Sul à Zona Oeste, lá no cemitério, dava quase 10 km. Eu e a minha esposa, grávida da Camila, ela barrigudona, para ganhar nenê, no ônibus lotado para ir ao culto. Alguns dias o pastor Kid passava na minha casa e me pegava. Só que aí íamos, o pastor Kid, a esposa, 2 filhos, 4. O carro já estava cheio, né? Aí depois tinha Marcelo, Sara e Ana barriguda. 7 dentro de um voyaginho velho. Para a igreja. Mas nós estávamos lá, trabalhando. Eu ia domingo de manhã no projeto que tinha com as crianças. Eu ia domingo à noite no culto. Eu ia de sábado no culto. Eu ia de quarta nas cordas. E aí, um momento, Deus pegou e começou a me dar algumas coisas. E aí eu lembro que eu tinha o sonho de ter um Golf preto. E aí eu ganhei um Golf preto. Deus me deu um Golf preto. Deus me deu alguns sinais que era para eu entender que quando eu não tivesse aqueles sinais, não era para eu comprar. Eu tenho muito disso. Deus me dá sinais. Deus me mostra cor. Eu peço cor, placa, característica, tudo. E parcela do carro. Na época, né? Comprava parcelado. Se não tivesse todas essas características, eu não comprava. Não era de Deus. E aí Deus me deu um Golf. E eu não podia pagar o Golf. E eu lembro que nós íamos ter um acampamento de jovens. E aí nós tínhamos que ir na chácara. E a chácara tinha chovido. Então estava um barro lascado. Golf preto, rodona esportiva, rebaixado, banco de couro, um monte de menino. Automaticamente eles iam querer entrar na represa, que lá era uma represa, não era piscina. O que ia acontecer para voltar? O carro todo sujo. Primeira coisa, aí o Marcelo Buioc, que era líder comigo lá de jovens, falou assim, beleza, vamos com o meu carro, que é mais velho, e deixa o seu aqui. Esse Buioc, não tira minha bênção, não. Como assim? Cara, eu pedi tanto para Deus um carro, para que ele pudesse ser usado no reino de Deus, agora que Deus me deu o carro, você não vai deixar eu usar? Não. Levamos todo mundo no Golf preto, cara. As molecadas, vai mesmo, vamos todo mundo no Golf. Liguei o som no cubo no alto e fomos nós para esse lugar. Voltamos, carro todo sujo. Aí o Buioc falou, e agora? Agora a gente lava. Mangueira e molecada, tudo lavando o carro. Foi festa para ir, foi festa para voltar e foi festa para cuidar do carro. É assim. Mas se eu não tivesse o coração no reino, Deus não me daria o carro. Todas as vezes que eu ganhei algumas coisas, era porque eu estava pronto. Porque enquanto eu não estava, Deus não me dava. Se você ainda não tem recebido algumas coisas de Deus, é porque você ainda não está pronto. Porque se Deus te der, talvez você se mate com aquilo. Quantos jovens se matam com um carro novo, com moto nova, bebida, mulheres, e esquecem da presença de Deus? Eu conheço alguns que passaram por aqui já, depois que as coisas melhoraram, esquecem da gente. Aí vai para um lugar maior, para um lugar melhor, porque aqui é mais simples. Mas Deus tem o melhor para aquele que está sempre diante da liderança, sempre diante do que Deus pede, sempre cuidando um dos outros. Como nós estamos construindo uma liderança, esse cuidado ele não tem que ser somente comigo, esse cuidado tem que ser com o que está do seu lado. Esse cuidado tem que ser com a pessoa que está na sua frente. Mulheres, vocês precisam trocar telefone entre vocês. Precisam pegar um telefone uma das outras. As mulheres pegaram telefones uma das outras. Para que vocês possam se conversar durante a semana. Para que vocês possam perguntar como está a semana das pessoas. Para que você possa mandar para outra irmã do lado. Falar assim, irmã, ora por mim, hoje eu não estou legal. Homens, façam o mesmo. Vocês não são de ferro. Vocês não são Superman. Vocês precisam de pessoas que orem por vocês. Vocês precisam de pessoas que intercedam por vocês. Troquem essas informações. Compartilhem uns com os outros. Diz quando está doendo. Só assim a gente pode te ajudar. Se não falar, não tem como ajudar você. Você precisa me falar. Continuando, nós temos o terceiro comportamento, que é estar diante da missão. Eu comecei com Marcos 16. Fiz a abertura lendo o texto de Marcos 16, onde Jesus Cristo volta, aparece depois de ressuscitado para os discípulos, e ele diz para eles algumas coordenadas. E a coordenada era clara. Vá e pregue o evangelho. Para quem? Não importa. Qual é o estado financeiro? Não importa. Qual é a roupa? Não importa.
qual é o sexo, não importa. Nós precisamos pregar o evangelho a todos, indiferente de situação e característica. Precisamos fazer isso. Qual é a missão? A missão que está bem claro nessas duas igrejas, constantemente. Paulo não deixava de pregar o evangelho. Paulo não deixava de pregar o evangelho. Por que a igreja de Tessalonicenses cresceu depois que Paulo foi embora? Porque os irmãos que lá ficaram continuaram pregando o evangelho. Porque se eles esperassem Paulo voltar para pregar o evangelho novamente, a igreja tinha ficado só com o que tinham conquistado no primeiro momento. Nós precisamos impactar e transformar as pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, você trabalha num setor, numa empresa que pelo menos tem mais 5, 6 pessoas. Pelo menos. Você é o crente 007 que ninguém sabe quem é você ou todos sabem que você é cristão? Outra coisa importante que nós temos que ter em mente. As pessoas não precisam ser... elas não precisam se converter e estar aqui. É importante que esteja aqui para que você possa colher o fruto e cuidar dela. É legal. Mas se ela entregar a vida para Jesus e ela ficar na cidade dela, por exemplo, tem gente aqui que trabalha em outra cidade ou outra região. O Fabiano trabalha lá na Zona Sul, por exemplo. Então tem pessoas que moram na Zona Sul. Se ele converte as pessoas lá, não precisa vir aqui no Santo Antonieta. Elas podem ficar por lá numa igreja próxima. Temos 3, 4 na Zona Sul. Ou outro ministério, talvez. Em Pompeia, nós temos uma corda que acontece lá nas quartas-feiras. Existe uma bênção a corda em Pompeia. Falou de Jesus para as pessoas. Se converteram, pergunta para nós passamos o endereço da corda de Pompeia. Vai lá, Solimar e os meninos estão lá, são bênção pura. Tem outras igrejas lá também. Nós precisamos falar de Deus para as pessoas. E sabe quando elas vão aceitar Jesus? Quando nós estivermos transformados. Senão é só barulho. Só bate e volta, bate e volta, bate e volta. Por quê? Porque quando ela olha para a sua vida e olha para o que você está pregando, ela não vê verdade. Por que o povo de Bereia se converteu? Porque quando eles olhavam para as Escrituras e eles viam que o que Paulo falava e o que Paulo vivia era de fato o que estava na palavra de Deus. Aí eles se convertiam. Por que em Tessalonicenses as pessoas se converteram? Porque eles viam em Paulo o exemplo. Se você não mudar em várias características, as pessoas não vão querer andar com você. As pessoas andam com as pessoas... é clássico, gente. Se você não tem nada para oferecer, ninguém quer andar com você. Se você é um cara muito sozinho, duas uma. Ou você não tem nada para oferecer, ou você é muito insuportável. Era no meu caso, eu era muito insuportável. Era impossível andar comigo. Hoje eu sou um pouco menos. Mas ainda está difícil. Estou melhorando. Como diz o meu pastor presidente, até os 50 eu fico bom. Tenho só 25, então tem mais 25 anos para eu ficar bom. Deu um fiotinho, né? Está empenando ainda. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Onde eu falei sobre identidade em Cristo. E a nossa identidade em Cristo, uma das características que mostra a nossa identidade é o poder de perdão. É o poder que nós temos de perdoar as pessoas. Isso mostra claramente o quanto nós somos cristãos. Eu esqueço muito fácil o que as pessoas fazem comigo. Tenho até dificuldade depois de lembrar. Às vezes as pessoas falam e eu nem me recordo. Por quê? Porque eu já trabalhei no meu coração. Eu preciso perdoar as pessoas. Porque eu não posso ficar me travando. Porque quem adoece é você. Quem sofre é você. Quem não anda é você. Quem não vive é você. Ela está andando, ela está vivendo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Olha como nós não prestamos... Vamos ver se nós somos pessoas que prestam atenção nos detalhes, que são perceptíveis. Quem percebeu algo de estranho em mim hoje? Só a Eliane? Quem mais percebeu algo estranho em mim? Não que eu estou bonito, isso é normal, tá? Fazem 40 anos que eu sou um homem bonito. Ninguém percebeu mais nada de diferente em mim? O que, dona Flor? Mulheres, vocês não perceberam algo diferente em mim? A senhora percebeu algo diferente em mim? Não percebeu? Não perceberam? Não, tá de brincadeira comigo. Vocês não perceberam algo diferente em mim? Não. Gente, olha aqui.
Não! Olha direito. Gente, eu estou na frente de vocês por 40 minutos falando e vocês não perceberam que eu estou com o sapato trocado? Foi de propósito, Luan. Nós não prestamos atenção nos detalhes. Ao mesmo tempo, tem pessoas ao seu lado gritando por socorro e você não presta atenção. Você não consegue ouvir o que elas estão falando. Sabe por quê que nós não conseguimos ouvir o que as pessoas estão pedindo? Porque nós estamos preocupados conosco. Nós estamos preocupados com os nossos problemas. Agora eu vou mudar uma frase. Quem fez o homem ao máximo já vai se ligar quanto a isso. Acho que só o Fabiano aqui. Toda vez que você pensar na palavra problema, faça uma análise. A palavra problema, ela é um problema de fato ou ela é um pecado? Na maioria das vezes, você vai colocar a palavra problema aonde deveria ser a palavra pecado. Sabe por quê? Porque problema a gente resolve depois. Pecado nós temos que resolver agora, porque pecado nos leva para o inferno. E aí Satanás coloca na mente de nós todos que nós temos problemas e não pecados. E aí nós estamos preocupados com nossos problemas, sendo que, na verdade, esses problemas são gerados pelos nossos pecados. Se nós olharmos para os nossos pecados e não para os nossos problemas, nós temos a nossa vida transformada em crescimento total. E automaticamente sensibilidade para sentir a necessidade do outro. Porque está claro na mente, na face das pessoas que elas precisam de ajuda. Mas nós estamos preocupados com os nossos problemas. Nós precisamos estar sensíveis a ponto de a pessoa encostar em você e você perceber que ela não está legal. E se ela continuar achando que está tudo legal, ore por ela, mesmo que não seja ali na hora, mas ore por ela. Fale assim, o senhor me mostrou que ela não está legal. E eu queria que o senhor percebesse, cuidasse dela, vai lá, visita ela na necessidade dela. Nós precisamos lembrar das pessoas que estão perto da gente. Nós não temos nenhum hábito de orar, quanto mais de orar pelos outros. Quanto mais o hábito de orar pelos outros. Isso é preocupação com a nossa vida espiritual. Nós estamos percebendo que nós estamos deixando de orar. Nós estamos percebendo, nós como liderança, estamos percebendo que a igreja ela está muito mais preocupada com o que... A igreja, pessoas, né? Porque a igreja ela é um organismo vivo, composto por pessoas, não por prédio. A igreja está muito mais preocupada em ganhar o seu dinheiro do que se alimentar espiritualmente. As pessoas estão cheias de si e com muito pouco de Deus. Elas não têm mais a sensibilidade de se doar pelo próximo. Nós estamos deixando que outros façam o nosso papel, sendo que tem que ser o nosso papel esse. Olhem para os seus vizinhos. Você pode ter certeza que tem vários deles precisando de você. Pode marcar a visita, eu vou com você. Pode me chamar. Só fazer um café preto, tá tudo bem. Precisou? Manda uma mensagem. Eu tenho um vizinho, mas eu não sei como fazer, eu queria ir lá nele. Manda uma mensagem para mim, pega meu telefone, manda uma mensagem para mim. Fala, olha, pastor, eu queria visitar fulano de tal. O senhor pode ir comigo? Posso. Nós vamos marcar um horário, vamos junto lá visitá-lo. Vamos fazer juntos, 2, 3 visitas. Na quarta você vai saber como fazer sozinha. E aí você vai andando. É assim que funciona. É na reprodução. Como que funciona? Deus vai fazer, gente. Só marcar e nos levar lá. E Deus ouve a oração do justo. Se você é um desses justos, Deus ouve a tua oração. Deus está preocupado com você. E se você tem pecados que você não consegue se perdoar, eu tenho uma má notícia para você. Você pode estar indo para o inferno
e sem perceber que está indo. Se perdoe. Se perdoe. A palavra de Deus diz que a partir do momento que você aceita Jesus, você não tem mais condenação sobre si mesmo. Isso significa que você foi perdoado. Significa que foi resolvido o teu problema. A partir do momento que você aceita Jesus, Jesus Cristo, ele é o seu justificador. Ele justifica o teu pecado. Ele justifica o teu problema. Ou o que você está passando. Mas você precisa aceitar isso. Nós estamos presos no nosso passado. Muitos de nós. E não conseguimos viver as glórias do futuro e do presente, porque nós não conseguimos nos perdoar. Se Cristo já te perdoou, por que você não se perdoa? Para de achar que você não serve para nada. Você é bênção. Você tem capacidade. Você tem braços, perna, olhos, ouvidos. São bonitos. Precisam levar a palavra de Deus a outros. Através da vida de vocês. Deixa eu achar aqui onde é. Eu li ontem com eles. Eu vou ler com vocês novamente. Para que nós possamos... Lá em Romanos 3, 24, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, graça de quem? Cristo aqui, tá, gente? Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Já era, gente. Aceitou Jesus Cristo, você está perdoado. Lá em Romanos 8, 1, diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Se você está em Cristo Jesus, não tem condenação mais. Mas tem que estar em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo Jesus, vai ter condenação, vai para o pecado. Está sofrendo por quê? Sendo que Deus já te libertou. Tem um ponto, porque lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 5, diz assim, ó, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que eu estou lendo para você aqui? Primeiro que Cristo já te justificou, Ele já te aceitou, Ele já te perdoou, Ele já te liberou. Depois Ele está dizendo que não tem mais condenação. Você já não está mais condenado se você estiver ligado em Cristo. E depois, lá em Romanos 12, Ele está dizendo que nós nos formamos um corpo. Só que se você está inserido num corpo e você não se perdoa e não aceita o perdão de Cristo, você acaba prejudicando o corpo. Porque o corpo não consegue andar em sequência, porque você está preso em algumas coisas. Nós precisamos estar todos de forma sadia para que esse corpo ande. E esse corpo não é só aqui, o corpo é o corpo todo de Cristo, por todo mundo. E aí, se você continuar lá em Romanos 12, tem algo aqui que eu nunca tinha me atentado a esse detalhe. Lá no versículo 6 diz assim, temos diferentes dons. Porque às vezes você olha para si mesmo e acha que você não serve para nada. Que você é mais um estorvo do que uma bênção. E agora eu vou trazer para vocês alguns da simplicidade de alguns dons que nós não se atentamos, que nós temos como característica e não valorizamos. Lá, Romanos 12, versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Olha aí, dom de serviço. Se o seu dom é de ensinar, ensine. Tem conteúdo aí? Ensine outros. Se é dar ânimo, que assim faça. Você é uma pessoa que injeta ânimo nas pessoas, isso é um dom. Saiba que você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Sabe aquela mensagem que você manda no WhatsApp para as pessoas de bom dia?
Aqueles textos, mesmo que sejam prontos, aquilo dá ânimo nas pessoas. Aquilo salva vidas. Às vezes tem pessoas querendo se enforcar, se matar, e você manda uma mensagem dessa, ela ressuscita. Já teve experiência assim? Eu já tive experiência assim. Tem um amigo, né, que, por sinal, hoje está na presença de Deus novamente, está lá na igreja Ágape, na Zona Oeste. A Ágape saiu do aeroporto e foi lá para a Zona Oeste. Ele está lá na Ágape. E ele morava aqui no Parque das Nações, lá embaixo. E um dia eu mandei uma mensagem para ele, como para várias outras pessoas, e ele me retornou na sequência. Isso é verdade? Eu falei, verdade o quê, né? Nem lembrava que mensagem tinha mandado pro cara, eu só mandei a mensagem. Aí eu fui ler o antes, que estava perguntando se era verdade. Aí eu falei, é verdade, cara. Ele falou assim, então larga tudo que você está fazendo e vem aqui, senão eu estou me matando. Eu estava em Adamantina. Estava 200 quilômetros daqui. O cara estava lá no Parque das Nações, em cima de um banco, com a corda no pescoço. Mandou a foto. Eu falei, irmãozão, pelo amor de Deus, cara, fica comigo no celular. Era por volta de 7 horas da noite. Catei meu carro e vim voando para cá. Falei para ele, onde é o primeiro lugar que vem na sua cabeça, além desse banheiro que você está enfiado nele? Ele falou assim, o bar da fulana de tal. Eu falei, então vai para lá. Mas se eu for para lá, eu vou usar droga. Vai pro bar, irmão. Vai lá, vai para lá, sai daí. Pelo amor de Deus. E eu fiquei com ele no celular, ele foi pro bar, chegou lá, tinha farinha e ele usou droga, ficou louco, né? Mas o que aconteceu? Ele esqueceu do suicídio. Deu tempo de eu chegar. Aí eu cheguei e eu fiquei com ele. Passei a madrugada todinha com aquele cara, até ele ficar melhor, até passar o porre que ele tomou, até passar os pinos que ele tinha cheirado, até toda a situação acontecer, para ver o que estava acontecendo. E sabe o que acontecia? Ele não conseguia perdoar do casamento dele que foi terminado. E eu participei disso. A mulher não quis reconciliar-se com ele no casamento. E ele ama essa mulher, não sei hoje, mas até naquela época, já fazem 2 anos, então fazem 12 que aconteceu a separação, 12 anos o cara sofrendo pela mulher. Não se perdoa. Não aceita. Vai morrer. Hoje tem uma vida, família, hoje está bem. Não sei como ele está em relação às drogas. Mas ele ressuscitou por uma mensagem pronta. Gente, mandem as mensagens. Você pode achar que ninguém está lendo. Está sim. A pessoa está vendo. Ela pode não te falar porque ela é orgulhosa. Mas a hora que ela precisar, ela sabe onde ela vai procurar. Ela vai na pessoa da mensagem. Ela vai naquela pessoa que manda para ela todos os dias uma mensagem. E digo para você uma coisa, faz um exercício. Algumas pessoas que não te respondem, ficam olhando para o celular na hora que você manda mensagem. Geralmente quem manda mensagem manda sempre no mesmo horário. Né? Tem um perfil, né? É aquele horário ela dispara as mensagens. Fica observando se a pessoa não está online. E pode ter certeza. Aí você manda para ela assim, está esperando o que online? Você vai se surpreender, porque ela pode mandar assim, estou esperando a mensagem que você não mandou ainda. Ou ela vai te mandar assim, por que você não mandou mensagem hoje? Você parou? As pessoas leem. Mas elas falam muito mais dos seus problemas do que das bênçãos que Deus faz. Infelizmente. O brasileiro tem um hábito de se vitimizar. Ele tem um hábito de se colocar como coitadinho. E nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Cristo. Somos filhos do Deus Altíssimo. Nós precisamos se colocar como tal e guerrearmos diante do que o mundo está oferecendo. Volto a dizer, as pessoas estão morrendo. Precisamos nos libertar de algumas coisas que nos tiram da presença de Deus. Eu coloquei 50 capítulos de Gênesis no meu canal. Por incrível que pareça, os capítulos da Bíblia não dá leitura, mas as bobeiras que são postadas dão um monte de views. Primeiro que o algoritmo não entrega o que é de Deus. Já trava. Segundo, que as pessoas não têm o hábito nem de ouvir o que a palavra de Deus está sendo dita. Quanto mais de ler. Dá sono, não dá? Preguiça. Mas ficamos horas no celular e não temos sono. Precisamos lutar contra isso. Eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo, porque eu sou muito elétrico. Então parece que o livro vai perdendo o sentido. Para mim, eu vou para o outro. Aí eu vou para o outro. Daqui a pouco eu volto lá no primeiro de novo. Então eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo.
Porque eu preciso me alimentar mais na minha mente, no meu intelecto. Porque senão nós não temos alimento. É palavra e conteúdo de Deus. E aí tem as ferramentas. Dia 27, vamos estar juntos. Às quartas-feiras nós estamos aqui. Quarta-feira foi muito gostoso. É isso aí. Temos que estar aqui juntos. Se estivéssemos em casa, não tínhamos compartilhado nada com ninguém. Estava aqui compartilhando. Nós precisamos ser sábios e estar entendido nas coisas. O que nós temos feito?